Entender o fenômeno da vida no planeta Terra e no universo desafia a ciência ao longo da existência humana. A busca de respostas depende cada vez mais do aparato tecnológico. Também foi preciso trilhar um caminho multidisciplinar para abordar questões tão complexas. Assim, surgiu a astrobiologia, que usa ferramentas de pesquisa em áreas como a biologia, física, química, geologia e astronomia. No Repórter Eco de hoje, conheça o avanço das pesquisas em busca de vida no universo. E você vai ver também. Em plena área urbana da capital paulista, pequenos agricultores cultivam alimento saudável, sem desperdício e com menor impacto ambiental dentro de projeto de economia circular. E cientistas anunciam a descoberta rara de um recife de coral no entorno da Ilha da Queimada Grande, no litoral paulista. É a primeira vez que esse ecossistema marinho é encontrado mais ao sul do Oceano Atlântico. São Paulo participa de uma iniciativa internacional de apoio à economia circular que inclui a alimentação. O modelo inspirado na natureza reduz impactos. Ele promove o reaproveitamento de resíduos e a regeneração do meio ambiente. O projeto Ligue os Pontos conecta quem cultiva alimento saudável na parte rural da cidade com o cidadão da área urbana que consome comida livre de agrotóxicos. Muitas construções, mais de 12 milhões de habitantes, imagem conhecida da capital paulista. Mas na zona sul da cidade, a 40 quilômetros do centro, o cenário é diferente. Em 1/3 do território do município, cerca de 500 agricultores produzem hortaliças em meio aos remanescentes de Mata Atlântica. O desejo de trabalhar sem usar agrotóxicos em harmonia com o meio ambiente se concretiza por meio de projetos como o Ligue os Pontos, da Prefeitura de São Paulo, iniciado em 2018. A produção era convencional. E convencional, o material que a gente compra é super caro, né? Adubo, defensivo assim, e não tem valor assim no comércio, né? Fora que fazia muito mal pra gente, né? Para quem aplicava, né? O projeto veio numa excelente hora. Eliminou, né, o uso de agrotóxico. Está sendo muito bom. O objetivo é fazer o link justamente da zona urbana com a zona rural, fortalecendo essa conexão e consolidando esse território rural da cidade de São Paulo, que é um território delicado por ser um território que contém mananciais hídricos ali que abastecem a cidade e que sofre uma pressão imobiliária constante e que vem transformando esse ambiente desde então. Para expandir a economia circular, a Fundação Britânica Ellen MacArthur apoia iniciativas assim em São Paulo. No caso dos alimentos, ajuda a conectar pessoas envolvidas na produção, consumo, combate ao desperdício, reaproveitamento de resíduos por meio da compostagem para devolver nutrientes ao solo. A economia circular dos alimentos ela é um novo modelo para repensar o sistema alimentar, né? Porque o sistema alimentar hoje ele é totalmente baseado em conceitos e condições que causam aí degeneração do meio ambiente, perda de biodiversidade e contribuem negativamente com o clima. Essa forma de consumir da cidade de São Paulo, né, de extrair, consumir e descartar, ela não cabe mais numa cidade de 12 milhões de pessoas, né? A gente precisa repensar tudo isso. É importante que não se use agrotóxicos, é disso que a gente está falando quando a gente está falando de uma produção regenerativa. Quando a gente fala em um sistema regenerativo, é um resgate dessas técnicas tradicionais de agricultura que nós utilizávamos há muito tempo e deixamos de usar com o advance da Revolução Verde, Revolução Industrial, tudo passou a ser muito mecanizado, produção em larga escala, só que esse conceito claramente não funciona. O sistema atual que usa os químicos, que usa os agrotóxicos, ele degenera o solo.
ele torna improdutivo algumas áreas, e com o tempo a gente sabe que tem muita perda de biodiversidade local. A gente está fomentando não só o fortalecimento desses agricultores de se manterem na atividade, né, que é interessante para o ambiente, para o território rural de São Paulo. A gente está fazendo um link mais próximo do consumidor com esse produtor, né, trazendo atividades melhores de armazenamento e de logística mais curta também, evitando aí os desperdícios que acontecem no meio do caminho, né, e melhorando toda essa relação sustentável que acontece em torno de um alimento que é fresco, saudável e que a cidade tem muito interesse em ter nos seus estoques, né, nos seus restaurantes, nas suas feiras e até nesse consumidor que está mais próximo do agricultor também em formatos de entregas de cestas, domiciliares, em grupos de consumos que vem crescendo na cidade de São Paulo também. Então, tudo isso faz parte dessa economia circular. Toda a produção sem agrotóxicos, em qualquer espaço de São Paulo que começa uma comercialização, tem demanda latente. A população vem se informando cada vez mais sobre o que consome. E como o Brasil é uma referência mundial da produção de agricultura com agrotóxicos, as pessoas estão mais preocupadas com isso. A gente sabe que o grande volume de alimentos que a gente tem nas cidades hoje provém da agricultura familiar. Então eu falo aqui dessas pessoas que têm já essa vocação com a terra, em manter essas pessoas na terra, em trazer condições melhores para que eles possam trabalhar também, mais tempo e produzir melhor. Eles mostram aquilo que eles estão produzindo, a partir daquilo que eles estão produzindo, a gente vai montar o nosso menu, o nosso cardápio. Eles chegam em caixas, a granel, fora de plástico. Os legumes, as folhas, as ervas chegam vivas. Você consegue ver, parece que ela tá na terra ainda. A economia circular também pode gerar projetos como este, de entrega de comida orgânica preparada por cozinheiras da comunidade de Paraisópolis. Poder estar trabalhando dentro da comunidade com comida orgânica, coisa que não se fala muito, é algo muito positivo e dá trabalho para as mulheres também da comunidade, mães, avós, isso é muito bom. A plataforma Sampa Mais Rural traz todas as informações sobre os produtores da Zona Sul Paulista, mercados e políticas públicas ligadas à alimentação. Traz também as dicas para visitar propriedades que, por conta da pandemia, podem estar com regras mais rígidas para preservar a saúde das famílias de agricultores. Todos nós somos responsáveis pelo aquilo que a gente consome. Não faz sentido a gente buscar produtos que tenham uma logística que o gasto, né, o consumo de combustíveis fósseis, inclusive, é enorme. A gente tem que buscar o que está mais próximo realmente da gente e introduzir esse conceito no nosso dia a dia. Agora, vamos às notícias socioambientais que tiveram destaque na semana. Elementos radioativos localizados abaixo do solo de Marte desintegram moléculas de água e podem alimentar a vida subterrânea. O estudo foi publicado na revista de astronomia Astrobiology. O processo, chamado radiólise, é o mesmo que tem sustentado as bactérias em rachaduras e poros de rochas cheios de água na Terra por bilhões de anos. Relatório produzido por cientistas de vários países recomenda que o mundo fortaleça os sistemas de saúde, mude as práticas agrícolas e invista na conservação de florestas. As medidas são para prevenir novas pandemias. O documento é liderado pelo Instituto de Saúde Global da Universidade Norte-Americana de Harvard. Nos últimos 36 anos, as queimadas atingiram quase 20% do território brasileiro. A Amazônia e o Cerrado tiveram mais incêndios.
Os dois biomas juntos respondem por cerca de 85% do que foi queimado no país de 1985 até 2020. Mas em porcentagem, o Pantanal foi o mais atingido pelas chamas, com 57% da sua área queimada nesse período. O levantamento é do MAP Biomas Fogo. O mapeamento anual mostra que o país queima por ano, em média, um território maior que o da Inglaterra. Outro estudo feito pela ONG Amazon revela que o desmatamento na Amazônia entre agosto de 2020 e julho de 2021 é o maior dos últimos 10 anos. A floresta perdeu área equivalente a 9 vezes o tamanho da cidade do Rio de Janeiro. Em protesto, ativistas da ONG Greenpeace Brasil fazem entrega simbólica na entrada do Congresso Nacional do troféu Motosserra de Ouro 2021 a Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados. Lira é apontado por entidades ambientalistas como responsável por agilizar a votação de propostas que colocam em risco a conservação do meio ambiente, como a lei da grilagem de terras. A Articulação dos Povos Indígenas publica dossiê internacional de denúncias, com dados que demonstram que o governo Jair Bolsonaro elegeu os indígenas como inimigos. Segundo o texto, está em andamento um amplo e abrangente projeto anti-indígena, que avança a passos largos no Congresso Nacional e é nutrido e fomentado pelos discursos do presidente. Entre as ameaças institucionais, o documento aponta o desmonte da FUNAI, que é responsável pela proteção e promoção dos direitos dos povos indígenas e, por etapas, dos processos de demarcação de terras. E veja daqui a pouco, aqui no Repórter Eco. A biodiversidade desconhecida. Pesquisadores se surpreendem ao encontrar um recife de coral, berçário de espécies marinhas, em águas rasas da Ilha da Queimada Grande, no litoral paulista. A Ilha da Queimada Grande, no litoral paulista, é conhecida como Ilha das Cobras por abrigar uma diversidade de serpentes, entre elas a jararaquilhoa. Recentemente, cientistas descobriram um tesouro ecológico submerso, um recife de coral a 12 metros de profundidade. É o primeiro registro desse berçário da vida marinha mais ao sul do Oceano Atlântico. Durante esse mergulho, que foi a surpresa, quando a gente percebeu ali uma estrutura, no fundo, bem diferente daquilo que era conhecido pela ciência até então, que é esse recife de coral. Essa descoberta, a implicação é que é o recife de coral mais ao sul do Atlântico. Antes desse nosso trabalho, o Abrolhos era considerado o recife de coral mais ao sul. Era para ser só mais um mergulho da equipe de pesquisadores da Universidade Federal de São Paulo na Ilha da Queimada Grande. Ao descer cerca de 12 metros, a equipe liderada pelo biólogo e professor de Ciências do Mar, Guilherme Pereira Filho, se deparou com um grande recife, nunca visto antes na região. A estrutura calcária de cerca de 75 mil metros quadrados foi construída por uma única espécie de coral. A descoberta foi mantida em sigilo até o mapeamento detalhado da área. Quais são as características desse recife de coral? O que você pode contar para a gente? Características é que ele começou o seu crescimento há 5 mil anos atrás. A gente já conseguiu fazer pesquisas sobre um olhar geológico e ter essas datas. E ele teve uma interrupção ao redor de 3 mil anos e depois um novo ciclo de crescimento, né? Então, diferente de Abrolhos e outros lugares, na Queimada Grande,
uma única espécie de coral é essa construtora, é a construtora desse recife, né, que chama Madraças de Cactos. O interessante dessa história é que ela também revela para a gente que o clima do litoral de São Paulo ele foi diferente ao longo dos últimos 5, 6 mil anos, né? Então a gente teve aqui, ao redor de 6 mil anos, um ambiente com características muito mais tropicais, né, do que a gente tem hoje. Por que causou tanta surpresa encontrar por ali um recife de coral? É incomum ter recifes de coral ao sul do Atlântico? Existem recifes de coral. O Banco dos Abrolhos é um complexo recifal, o maior aí do Atlântico Sul. Mas o sul do Banco dos Abrolhos, que está ali na frente do norte do Espírito Santo, era conhecido para a gente como o limite da ocorrência dessas estruturas construídas por corais. Então, a surpresa foi porque uma distância tão longa nessa lacuna e encontrar aqui uma estrutura recifal. E por que essa surpresa? Porque, em geral, os recifes ocorrem em águas com temperatura acima de 18 graus, em águas com condições mais claras. Então, esses recifes que a gente tem aqui no Atlântico Sul são considerados os recifes marginais, aqueles que estão na margem das condições ideais para a existência de um recife. E ele tem um alto nível de diversidade biológica, de biodiversidade? Essa é a pergunta que a gente precisa entender um pouco melhor, mas, de fato, esse litoral de São Paulo, ele é uma área de reprodução de muitas espécies, de peixes de grande porte, as caranhas, alguns tubarões. Agora, recentemente, a gente tem uma tartaruga de couro desovando aqui na região. Então, essa é uma região que eu acho que a ciência ela ainda olha pouco. É uma região claramente especial do ponto de vista ecológico, mas que a gente precisa ainda entender melhor o papel de cada compartimento desses ambientes na biodiversidade. A parte terrestre da ilha é restrita apenas a pesquisadores, por abrigar uma grande quantidade de serpentes, uma espécie endêmica que só ocorre nesta unidade de conservação é a jararaca ilhoa, criticamente ameaçada. A descoberta do Recife aconteceu durante o debate sobre o plano de manejo da APA Marinha do Litoral Centro, onde a Queimada Grande está localizada. O decreto foi aprovado em março de 2021. A pesca e o mergulho são permitidos na área. A gente tinha consciência de que, apesar dessa descoberta, há um uso histórico do espaço. E essa discussão ela cabe à sociedade, como conduzir, né? Então, a gente, naquele momento, junto com os gestores e com outros pesquisadores e pescadores e usuários, a gente também bateu muito nessa tecla da necessidade de entender melhor esse uso e desenhar, então, estratégias de uso do espaço com a conservação desse ambiente único. Então, no decreto do plano de manejo, ele já institui ao redor da Ilha da Queimada Grande uma área de interesse turístico. E essa área ela agora deve ser pensada e zoneada num regramento que permita um uso consciente daquele espaço. Então, essa é o que a gente espera, que ali seja um espaço de inovação na conservação marinha de São Paulo e até do Brasil, né? E veja a seguir, aqui no Repórter Eco. Avançam as pesquisas da astrobiologia em busca de sinais de vida no universo. Uma dúvida que sempre intrigou a humanidade é saber se existe vida fora da Terra.
O famoso astrônomo norte-americano Carl Sagan, da série de TV Cosmos, dizia que, se não existe, então o universo é um grande desperdício de espaço. A astrobiologia é a ciência recente que estuda a possibilidade de encontrar vida desconhecida fora e até dentro do nosso próprio planeta. Entender o fenômeno da vida no planeta Terra e no universo desafia a ciência ao longo da existência humana. A busca de respostas depende cada vez mais do aparato tecnológico. Também foi preciso trilhar um caminho multidisciplinar para abordar questões tão complexas. Assim, surgiu a astrobiologia, que usa ferramentas de pesquisa em áreas como a biologia, física, química, geologia e astronomia. A astrobiologia é uma área de pesquisa relativamente nova na ciência que procura entender o fenômeno da vida no universo. Como que a vida surgiu no nosso planeta, como que ela se distribui nos mais diferentes ambientes, inclusive os mais inóspitos, seja aqui na Terra, seja possivelmente em outros planetas do Sistema Solar e além, e qual é o futuro da vida no universo. Então é a ciência que se pergunta o que é a vida num contexto cósmico. O maior laboratório da astrobiologia está dentro da Terra. Terra, planeta água, não é verdade. Terra, planeta gente, não é verdade. É Terra, planeta bactéria. Micro-organismos. A gente até brinca muito, né, que é uma bacterra de tantas bactérias que nós temos no nosso cotidiano. Então, o maior laboratório da astrobiologia é a própria Terra, procurando micro-organismos no fundo do mar, nos lugares mais exóticos, né, no Atacama, em altitudes, na atmosfera. Então, o primeiro ponto da astrobiologia é a procura da vida no sistema solar. E como é que estão hoje as pesquisas em torno da possibilidade da existência de vida fora ou extraterrestre? O que tem de mais novo e mais importante para ser dito? Bom, eu acho que nunca estivemos num momento tão quente quanto atualmente, né? Com as sondas que estão chegando em Marte, a possibilidade da gente encontrar indícios de vida passada no planeta, ou seja, de fósseis, é muito grande. A gente sabe que Marte, no passado, teve condições de abrigar vida, então a chance de ter tido vida lá é muito grande, e inclusive talvez exista vida no subsolo de Marte ainda hoje. Além de Marte, que está sendo estudada, vasculhada, destrinchada por esses robozinhos que estão na superfície, a gente está construindo gigantescos telescópios que vão vasculhar o universo próximo em busca dos exoplanetas, que são os planetas que orbitam outras estrelas que não o Sol, ou seja, planetas fora do Sistema Solar. Hoje existe evidência incontestável de vida extraterrestre? Não, pelo contrário, não existe nenhuma evidência incontestável de vida extraterrestre que tenha sido encontrada até hoje. Existem indícios de morfologias que se parecem com aquelas deixadas por micro-organismos em Marte. Existe a possível detecção de fosfina em Vênus, que foi notícia dos jornais alguns meses atrás também, mas ela está em discussão até hoje, não é certeza que tenha sido detectada mesmo. E existem indícios de alguns sinais de SETI que já foram detectados, mas não é nada incontestável, a gente precisa de validação científica. Como toda boa ciência, ela precisa ser validada por grupos independentes, por experimentos repetidos. De que maneira a comprovação de vida extraterrestre pode mudar a nossa visão de mundo, nossa visão do cosmos? O que eu acredito, ela vai colocar a gente no nosso lugar um pouco mais de direito. Eu acho que a gente entender que nós não somos os únicos seres vivos no universo, nós não somos assim tão especiais, mas nós somos parte de uma cadeia cósmica de vida. Eu acho que isso vai colocar a gente numa situação um pouco mais humilde, um pouco menos prepotente, e talvez a gente se sinta um pouco menos isolado no universo. E o que eu espero, eu como um amante da astronomia e da exploração espacial,
eu espero que isso estimule cada vez mais a gente a realmente desenvolver tecnologias para ir estudar esses outros seres vivos. Para terminar, é importante a gente olhar para o céu para lembrar de quem somos? Pelo amor de Deus, nós precisamos de algumas coisas parecidas. Principalmente atualmente. Nossa, na hora que você olha esse urbano, esse horizontal, haja... Então, é gostoso você olhar para o céu, ver a estrela d'alva. A estrela d'alva não é uma estrela, é um planeta. Você vê um eclipse. Então, é engraçado essa questão de você olhar para uma estrela e ficar fazendo essa pergunta. Gente, o que será que tem nessa estrela? Por que essa estrela está lá, num local afastado da cidade? Você olha e vê aquela Via Láctea. Gente, a gente tem muita coisa para a gente conversar, né? Tem muita coisa para a gente fazer, para a gente pensar. E sair um pouquinho desse horizontal, pelo amor de Deus, que está muito difícil. Então, nossa, que gostoso que é olhar para o céu. Olhem para o céu, pelo amor de Deus. É um frescor existencial. E o Repórter Eco fica hoje por aqui. A gente se encontra no próximo programa com novos projetos, ações e pesquisas por um mundo melhor e mais digno para todos. Até lá!